interessante, né? Por que que aparece ali as figuras de animais conhecidos? Sempre aparece. Urso, tigre, leopardo. Bom dia. Bom dia. Semana passada eu retomei o lugar aqui. Fiquei muito alegre. Essa semana recebi os novos óculos. E eu posso olhar para cá, para lá e não ficar tontura. E eu posso ver. Né? Então eu estou muito alegre. Obrigado pelas orações todas. Semana passada, sendo que passou mais de um mês, eu decidi fazer uma recapitulação para nos levar em dia, relembrar o que estávamos estudando. Então começamos rapidamente, não nos detalhes que fiz no início, em abril, quando nós começamos o estudo. E, então estou só pegando os morros, né? E não os vales, vamos dizer. Nós não estamos cavando profundo agora na parte de recapitulação, mas hoje vamos chegar ao ponto onde estávamos em agosto e depois vamos continuar e podemos novamente cavar mais profundo para as coisas, né? Então estamos no assunto das alianças bíblicas e antes de iniciar eu gostaria de pedir que Guilherme, você pode nos dirigir em oração? Olha, Senhor Deus, graças te damos porque estamos aqui, graças te damos porque o Senhor, pelo teu Espírito, nos chama a estar na tua casa para aprender mais a tua palavra e manter comunhão com os outros. Pai, abre nosso entendimento para que nós possamos realizar essas alianças e também progredir em mais conhecimento do Senhor, conhecer mais a Ti e saber qual é a nossa responsabilidade perante o Senhor e também as bênçãos que o Senhor nos tem dado e muito nos dará. Ser como pastor, estamos felizes pela volta dele aqui ao culto. Que o Senhor nos ajude e ajude ele também. Em nome de Cristo Jesus, te louvamos. Amém. Amém. Então, nós passamos e vimos a aliança edênica e como que eu posso sair desta? Não tem escape aqui. O keyboard está por baixo. Então tem que ativar. Agora. Ok, consegui. Ok. E terminamos semana passada vendo a quantidade do sangue derramado quando a aliança mosaica foi estabelecida. Mas antes disso vimos a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abrâmica e finalmente chegamos à aliança mosaica. E ainda aqui estamos na parte de revisamento, né? Revisando, recapitulando. Mas logo vamos chegar aonde nós terminamos semana passada e então vai continuar com o estudo, vamos dizer, tudo novo para vocês. E eu achei super interessante, interessante da quantidade de sangue que foi derramado no estabelecimento da aliança mosaica.
E eu decidi recomeçar aqui. Lembra, nós decidimos que eu fiz um estudo, procurei alguém que estuda animais e por acaso a pessoa que eu conheço pessoalmente, uma moça que já formou da UF e já está trabalhando, uma médica, mas ela gastou mais de um ano no estado de Minas Gerais no estudo exatamente de vacas e bezerros. Então foi a pessoa melhor para realmente chegar a uma conclusão, né? E lembra que esses animais no tempo de Moisés tinham que ser os melhores. Foram ofertados ao Senhor. Hoje em dia, um bezerro pode pesar entre 1.000 e 1.500 quilos. Existem alguns que superam isso. Mas nós não sabemos quanto pesou naquele tempo, mas nós sabemos dos 12 tribos, cada tribo escolheu o melhor para presentear ao Senhor em sacrifício. Então eu peguei, achando mais correto, usar 1.500 quilos. Mas mesmo assim, é mais ou menos, né? E há 8 litros de sangue por cada 100 quilos de um bezerro. Então, nós dividimos 1.500 quilos por 100, que é cada 100 quilos, 8 litros, para chegar a 15 partes. E com isto, nós multiplicamos cada parte, multiplicamos as partes por 8 litros de sangue e chegamos a 120 litros. Um bezerro. E isso me deixou com, vamos dizer, boca aberta quando eu estava estudando isso antes de apresentar aqui, uns meses atrás. 12 vezes 120 é 1.440 litros de sangue que foram derramados naquele dia. Um bezerro ou 120 litros por bezerro. E dividindo isso por 18, lembra, eu peguei uma lata de 18 litros, lata de tinta, se me lembro era uma lata de souvenir, para nos ajudar a visualizar a quantia de sangue. E vimos que era equivalente de 80 latas. Muito sangue. Notamos que a metade foi aspergido sobre o altar, quer dizer, 720 litros de sangue foram derramados sobre o altar. E a mesma quantia aspergidos sobre a nação. Agora, como isso foi feito, nós não sabemos. Eu acredito que esses litros, lembra que nós dividimos os 720 litros por 12 tribos, então 60 litros foi aspergido sobre cada nação. E não tinha sacerdotes naquele tempo, e lembra que houve selecionados um homem de cada tribo para construir e fazer esse sacrifício. Eu creio que foram eles, e com tanta gente, provavelmente foi
pedido várias outras pessoas de cada tribo para ajudar em aspergir rapidamente o povo, conforme a quantia da população de cada tribo foi mais ou menos homens e assim foram aspergindo. Chegamos à conclusão: muito sangue, num dia só, para estabelecer a aliança mosaica. Vimos também que há 613 mandamentos na lei de Moisés, é a provisão chave da aliança mosaica. Começamos a estudar também a lei de Moisés, porque faz parte da aliança de Moisés. E sendo uma aliança condicional, fornecia bênçãos pela obediência e também maldições pela desobediência. E nós lemos Êxodo 15, versículo 26, que hoje nós não vamos ver. O elemento-chave de toda a lei mosaica foi o sacrifício de sangue. Esse era o requerimento apresentado em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. No entanto, embora o sangue do animal fornecesse um meio para o perdão dos pecados e para a restauração da comunhão com Deus, ele apenas cobriu o pecado, mas não removeu. Nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados cometidos pelos homens. Vimos também a circuncisão se tornou mais do que um mero sinal de ser filho de Abraão no judaísmo, como era verdade na aliança abrâmica. Agora significava submissão à lei e obrigava os judeus a guardar toda a lei. Gentios convertidos ao judaísmo mosaico tiveram que ser circuncidados. O sábado tornou-se o símbolo ou o sinal da aliança mosaica, assim como o arco-íris era da aliança noética e a circuncisão da aliança abrâmica. Então esse é o sábado é um terceiro sinal dado às alianças. E começamos a ver os objetivos da lei. Mês passado, quando terminamos, chegamos a ver essa primeira, para revelar a santidade de Deus e o padrão de justiça que Deus exigia para um relacionamento adequado com Ele. E lemos Levítico capítulo 19, versículos 1 a 2 e versículo 37. É bom saber que eu tenho uma lista de 9 objetivos da lei. Então, enquanto estamos estudando, vamos ver todos os 9 objetivos.
E foi justamente aqui onde paramos no dia 8 de agosto desse ano. Então é aqui onde nós vamos realmente recomeçar nosso estudo. Então agora estamos em dia relembrados das outras alianças, e lembra, tendo pergunta ou questão, você pode voltar para a internet, para o Facebook, para nosso Facebook, e pode ir, ou também para o nosso canal de YouTube, já estão todos lá. Você pode reassistir qualquer ensino, qualquer estudo sobre as alianças. Então, para revelar a santidade de Deus e o padrão de justiça que Deus exigia para um relacionamento adequado com Ele. E, então, aqui são versículos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora eu quero parar um minuto. No passado eu sempre abria a minha Bíblia e pretendo fazer isto ainda. Hoje eu estou incluindo os versículos na tela porque ainda tinha dúvidas sobre como podia ler, né? E pelo fato, ainda eu tenho pouco problema de visão dupla, porque de vez em quando esse olho que tem a ruga, que não é tão forte como esta, que parece que tomar a prevalência, né? E então a ruga está lá nas linhas da leitura. E quando isso acontece, parece que esse olho quer passar em frente, então eu estou vendo separadamente a vista das dois olhos, e fica uma vista dupla. Isso complica um pouco, mas eu estou notando desde que recebi os óculos que isso começa mais quando eu estou concentrando por alguns minutos numa leitura. E então por isso eu tinha medo. E além disso, quando está na tela, podemos desligar essa luz e fica melhor para quem que está assistindo lá em frente e também pela internet. E, então vamos ver como vai, né? E se vou continuar assim ou não tenho certeza, mas vocês têm que entender, depois de todo o estudo, colocar como se chama, slideshow, assim, né, para vocês verem, demora mais tempo. Em Levítico 19, versículo 37, por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, pode ver, isto é exigido por Deus. E por isso vem bênçãos, mas também vem maldições. Nós podemos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, pode abrir lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, nós lemos: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Lembra? Deus estava dando essa aliança para revelar a própria santidade de Deus e seu padrão de justiça.
para qualquer homem daquele tempo e também hoje poder ter um relacionamento com Ele. Um bom relacionamento. A própria lei é santa, é justa, é boa. Nós lemos isso em Romanos capítulo 7, versículo 12. O apóstolo Paulo dizendo: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Segundo objetivo era para fornecer a regra de conduta para os santos, os crentes do Velho Testamento e do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento. E Paulo disse em capítulo 3 de Romanos, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Lembra, a lei sempre condenava o homem, porque a lei sempre dizia, faça isso. E mesmo cumprindo uma boa parte da lei, falhando num só, ficou condenado, anulado todas as boas obras. Então, a lei nunca podia justificar o homem, apenas condenava. E logo nós vamos ver isso ainda de mais detalhes. Versículo 28 deixa claro que nenhum homem foi justificado pelas obras da lei. A lei nunca foi um meio de salvação. A lei sempre teve outros propósitos. Nesse caso, fornecia a regra de vida para o crente do Velho Testamento, como veremos em Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Lemos em capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis. Notando que Deus tem nos informado que Ele é santo, mas agora Ele também está exigindo que o homem seja santo. Uma regra de conduta. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos. Separa-se individualmente e como nação de todas as nações. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então, a nação de Israel é de alguma maneira pertence mais a dele do que qualquer outra nação. E como é esse meio? Por meio da aliança. As outras nações não receberam essa aliança.
para o crente do Velho Testamento, a lei era o centro, ou devia ser, o centro de sua vida espiritual. Devia ser seu deleite. E podemos ver isto através das palavras do rei Davi. Em Salmo 119, versículos 77, 97, 103, 4 e 159. Por exemplo, 77 diz: venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é o quê? É a minha delícia. Isso quer dizer que, sendo sua maior delícia, isso quer dizer que a lei se tornou o quê? Centro da atenção. Centro da atenção dele. Centro da atenção. A coisa prioritária na sua vida. Deve ser isso também com você, comigo, conosco, como homens dessa igreja. Esse deve ser nossa prioridade. Pastor, eu tive contato com um pastor reformado e, na ocasião, visitei a igreja dele lá na minha cidade e ele me chamou a atenção por uma situação. Na igreja, toda manhã de domingo e à noite ele lia a lei, os versículos de Êxodo, Deuteronômio. E a minha dúvida é como fica para o crente do Novo Testamento essa questão? Acho que o senhor vai falar ainda. Eu vou. Pois é. Lembra uma coisa. Que papel? Lembra uma coisa. A lei foi dada para quem? A nação de Israel. Houve muitas profecias acerca do Mashiach ungido. E ele já veio, e quando veio, o que ele fez? Ele cumpriu a lei. E quando nós lemos muito do que o apóstolo Paulo escreve, e do que nós lemos em Hebreus, agora há uma, vamos dizer, nova aliança. Tendo novo, o que aconteceu com o primeiro? Se tornou obsoleto e velho. Eu não preciso viver pela lei. É bom estudar a lei. É o que estamos fazendo agora. Assim podemos entender melhor como era naquele tempo e podemos entender melhor também como o sacrifício de Cristo é mesmo válido em todas as áreas, todos os meios. Quando nós estudamos o Antigo, o Velho Testamento, todas as profecias e tudo, podemos melhor entender nossa salvação. E assim podemos melhor entender como devemos viver vidas santas. Como Paulo, João, Pedro nos encoraja, nos instrui. Tá bom? Versículo 97. Davi diz: oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Ele, lendo isso em vários outros salmos, podemos ver que ele tinha costume de meditar na palavra de Deus. Houve algumas vezes quando ele parou de meditar e deu problema. Pecado. A mesma coisa acontece conosco. E por isso devemos se esforçar de toda maneira de ter esse costume de ler e meditar diariamente na Bíblia. Porque
quando estamos deixando, outras coisas vão se tornar as prioridades. E lembra também, o pecado sempre tem consequências. Sempre tem consequências. E as consequências são difíceis para enfrentar. Sim, Deus perdoe. E por isso somos ensinados a confessar nossos pecados. E Ele nos perdoa, nos limpa. Mas as consequências nesta vida. E tem consequências também quando encontrarmos o Senhor. As galardões. O mais que eu vivo em boa comunhão com Ele, servindo, melhor as galardões que eu vou receber. Mas se eu deixo isso da minha vida, eu não vou ganhar tantos, e estamos até advertidos, não vou lá agora, podemos até perder algo. Então é importantíssimo viver vidas santas. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Esse era o costume dele, o hábito. E nós podemos ler nos evangelhos e vamos ver que Jesus também tinha o quê? Costume de orar. Ele tinha costume sempre de frequentar a sinagoga para quê? A leitura e o estudo. Quando ele começou o seu ministério, ele sempre está entrando nas sinagogas. E podemos ver vários lugares onde ele está lá e lendo. Em versículos 103 e 104 diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Quer entender a palavra de Deus? Estuda e medita. É muito fácil ficar confuso quando vem qualquer ensino citando um versículo fora do seu contexto. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. E Ele faz. Ele quer vivificar. Ele quer que você seja um crente com um testemunho vibrante. Que onde você chega, qualquer pessoa conhecendo, já também, o crente entrou. O homem que conhece Deus, o homem que anda com Deus, entrou. O terceiro objetivo era proporcionar ocasiões para adoração individual e corporativa em Israel. As 7 festas solenes que Deus deu a Israel, como descritos em Levítico capítulo 23, provêm exemplos disso. Quais são as festas? Qual a primeira? Alguém pode me dar?
Qual o primeiro? Vocês sabem. A gente na internet vai achar que vocês não sabem nada. Qual a primeira festa? Gente, Páscoa! Obrigado! Páscoa, eu sei que todos vocês sabiam isso. Não hesita. É uma prova aqui, vocês não vão ganhar nenhum. Não, estou brincando. E a segunda? Segunda festa. Ah? Os pães ázimos. Correto. E a terceira? As primícias. E o quarto? Shavuot, ou semanas. E depois disso, trombetas. E depois disso, dia da expiação. E o último, já foi falado, Sukkot, ou tabernáculos. E o quarto propósito era garantir que Israel permanecesse um povo distinto. Versículos 44 e 45, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, nós lemos: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Povo santo, separado de que? Todas as outras nações. Para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, pode ver, o quarto propósito era garantir que Israel permanecesse um povo distinto. Para ser povo distinto, tinha que ter algumas coisas distintas. A lei, os sacrifícios, as festas. Lembra, circuncisão mudou um pouco. Agora é sinal, não sinal, mas é regra de vida. Sendo judeu, tem que ser para ser judeu. Capítulo 14, versículos 1 e 2 diz: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto, como as nações faziam naquele tempo. Porque és povo santo, separado ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu e separou de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o quê? O seu próprio povo. Deus quer garantir isto. Êxodo 19. Versículos 5 a 8 e 31, versículo 3. Logo vamos ler. Mas esse propósito de garantir que Israel permanecesse um povo distinto era a razão específica para muitas das leis, como as leis dietéticas, treinar todo o sangue. Até hoje fazem isso. Não misturar
carne com laticínios e outras coisas. Leis de vestuário. Os judeus deveriam ser distintos de todas as outras pessoas em uma variedade de maneiras, como nos costumes de adoração. Como Levítico 1:7, falando sobre os sacrifícios, as ofertas. Costumes alimentares, capítulo 11. Costumes sexuais, há coisas que regulam a vida, em capítulo 12. Costumes de vestir, capítulo 19. E até mesmo a maneira como cortam a barba. Levítico 19, versículo 27. Não cortar os cantos. Interessante. Outras passagens provando esta razão incluem então Êxodo 19, 5 a 8. Nós não vamos ler. Eu disse que vamos, então vamos ler. Não. Vamos para Êxodo 19, versículos 5 a 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vocês querem ver algum desses outros passagens que eu tenho mencionado? Uma coisa interessante que a gente encontra, ver quando estiver andando na cidade, no bairro onde a maioria, onde muitos judeus moram, é algo que... vamos para capítulo 19. Estamos, aliás, versículo 27. Não, eu estou... Levítico, eu estou em Êxodo. Levítico agora. Levítico 19. Versículo 27. Esse não é o versículo que eu estou querendo. Por exemplo, versículo 27. É isso. Eu estou olhando o versículo 37 e pensando em 27. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Interessante. 19, versículo 27. Interessante. Levítico 19, 25. Aliás, um corte de cabelo arredondado. Porque, bom, naquele tempo tinha estilos para cortar cabelo, imagino. Tinha mesmo. E um deles era redondo, fazer redondo. Como você entende fazer redondo? Então, cortar todo sim. Para cima? Não. Fazer redondo e passar tudo sem fazer, eu não sei.
canto, deixar canto. Não É sei. interessante entender, né? É a parte do, sei lá. Isso, uma parte que, por exemplo, disfarçado não é redondo. Eu não sei. Não dá pra imaginar. Bom, e bom, vamos passar. O quinto propósito é para servir como uma parede de separação. E aqui nós precisamos ver tudo através dos olhos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo explicou a parede de separação, mas para vocês entenderem, no tempo de Jesus e antes, os judeus muitas vezes ficou separado, outras vezes eles ficaram menos separados, e quando eram menos separados, entrou as encrencas na vida espiritual da nação, indo para a idolatria e tudo, né? Mas no tempo de Moisés, muitos judeus achavam que certas pessoas deviam ser despidos, desprezados, e até chamava certas pessoas de cães. Quando a nação de Israel, no tempo dos reis, foi tomado pela Assíria, a maior parte do povo foi levado disperso no mundo. E depois veio Babilônia, né? E mesma coisa. E depois veio o fim dos 70 anos e os judeus começaram a voltar. Quando eles chegaram lá, encontrou um povo que nós conhecemos hoje como samaritanos. Era um povo misto com sangue judeu e sangue de todas as nações, e ainda até hoje existem os samaritanos, e eles também têm uma montanha onde eles fazem até hoje os sacrifícios. Eles ainda vivem pela lei. E os judeus no tempo de Jesus tinha essa área no meio da terra conhecido como Samaria. E os samaritanos moravam, e muitos judeus, especialmente os mais estritos da lei, que seguiam mais a lei, né? Os fariseus, por exemplo, os saduceus, os líderes religiosos, nem iam conversar com essas pessoas, ignoravam. E quando nós lemos da ocasião quando Jesus tinha que passar por Samaria, a mulher ficou assustada que ele estava conversando com ele. Até hoje, muitas vezes, os judeus não falam com mulheres não conhecidas. Não vai ignorar. Costumes, né? Mas houve uma parede de separação. Capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos versículos 11 a 16. E nós lemos. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Agora Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, a maior parte dos membros da igreja eram quem? Judeus, correto?
Não. A maioria eram gentios. Então ele está achando a necessidade de esclarecer algumas coisas para eles, porque estavam meio confusos. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, quer dizer, antes da salvação individual de cada um, de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Estamos aqui então fazendo uma divisão entre povos. Todo judeu masculino é circuncidado. E os gentios nada circuncidados. Vamos chamar, cirurgia física sobre os homens. E esse se tornou sinal de alguém que era filho de Abraão. E quando foi instituído a lei mosaica, exigido para ser parte da nação, e não somente filho de Abraão. Então, esse é uma distinção. Foram separados pela circuncisão. Agora, logo nós vamos entender que há uma circuncisão espiritual. A circuncisão física tira algo do corpo do homem que pode causar problemas de saúde, irritações da pele. Se não lavado bem, o cheiro, mau cheiro, e coisa assim. Tirado isso, é mais limpo. Então mostra algo espiritual. Mas aqui ele está falando primeiro sobre a parte física. Chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui está referindo ao povo judeu. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Agora ele usa a palavra Cristo e não o nome Jesus. Por quê? Vocês vão notar muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, podemos encontrar, e Jesus Cristo, de vez em quando é Cristo Jesus. Pode referir a Ele como Cristo, o Cristo. E muitas vezes nas novas versões, ou estão adicionando Jesus quando não tem Jesus no texto original, confundindo, porque realmente há razão para incluir e colocar Cristo primeiro, porque Cristo quer dizer ungido. Ele foi ungido para nos salvar. Então o ênfase está nesse aspecto de quem Ele é, o Salvador. Só Ele que salva, ungido por essa razão. Então está enfatizando que Ele é o ungido aqui. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Quando Paulo estava em Éfeso, fundando a igreja, ele falou muito sobre o ungido, o Cristo. Dificilmente você vai ouvir um pastor referindo ao Senhor Jesus Cristo como o Cristo. Porque para a maior parte é só um nome. Mas não é nome. Que naquele tempo estava sem o ungido. Ele é uma pessoa verdadeira. Entendeu? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, o ungido, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa.
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios não conheciam essas outras alianças. E nas igrejas de hoje, muitas igrejas nem estudam esse assunto. Mas estudando esse assunto, pode entender melhor nossa salvação. Podemos entender melhor porque Jesus é Cristo. Porque Jesus é o Cristo, quer dizer, o ungido. Houve apenas um ungido. E ele é santo. E nós devemos imitá-lo, quer dizer, devemos procurar ter vidas santas como ele é, porque ele é santo. Naquele tempo estáveis sem o Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora ele usa Jesus, ele usa Cristo Jesus, ungido Salvador. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo derramado na cruz, chegastes perto. Faz parte. Tem pergunta? Comentário? Interessante que Paulo se dirige eles não como se fossem judeus, né? Ele faz essa distinção para eles entenderem que qual era a posição deles para entender melhor quando se torna parte, faz parte. Faz parte de Cristo. Exato. Interessante. Lembra, antes de Cristo, se alguém quisesse fazer parte dessas alianças e tudo, tinha que o quê? Se tornar o quê? Judeu. E para se tornar judeu, tinha que ser o quê? Circuncidado. E então, circuncidado, conhecer as leis e cumpri-las. Ok? Em Efésios 2, versículos 11 a 16, Paulo escreve, porque ele, Jesus, o Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, aqueles longes e aqueles pertos, ambos os povos fez um povo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. E realmente houve inimizade. Até hoje existe isto. Mas quem que crê em Cristo, a inimizade dessa parte ou do outra parte é desfeito. E não há mais. Porque somos um no ungido. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Comentário? Essa parede é levantada pelos judeus, né? Porque eles Não, foi Deus que levantou. Deus levantou a parede. No início, com a aliança mosaica. Não, ok. Né? Mas está lá e pode ser derrubado em Cristo.
esta parede de separação foi colocada para impedir que os judeus, para impedir que os gentios, como gentios, desfrutassem das bênçãos espirituais, das alianças incondicionais dadas à nação de Israel. Lembra? Eles nem conheciam as alianças. Agora pode. O quê? Interpretação profunda. Ah, Não tinha decorado. incrível. Esta parede de separação foi colocada para impedir que os gentios, como gentios, desfrutassem das bênçãos espirituais, das alianças incondicionais dadas à nação de Israel. Para desfrutar dessas bênçãos, para participar dessas bênçãos, naquele tempo tinha que se tornar judeu. Cumprir a lei. E assim cumprir a lei também. E o primeiro mandamento, circuncisão. Esse era um prosélito, né? Um prosélito. Que é o gentio que se converte ao judaísmo. da época. É um prosélito, quer dizer, um gentio que se tornou judeu. Hoje em dia nós usamos esse termo para referir a qualquer pessoa de alguma religião se tornar, observar outra. Prosélito de tal. Por causa desse propósito, os gentios foram separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, como nós lemos, como Paulo disse. A única maneira em que os gentios poderiam desfrutar das bênçãos espirituais das alianças judaicas durante o período da lei era assumir a obrigação da lei, submeter-se ao rito da circuncisão e então viver como todo judeu deveria viver. Os gentios, como gentios, não podiam desfrutar das bênçãos espirituais dos judeus, que os judeus desfrutavam. Apenas os gentios como prosélitos do judaísmo mosaico. E agora eu uso a palavra prosélito. Dá para ver que vocês estão me acompanhando bem, né? Obrigado. Então, o sexto propósito, o objetivo da lei mosaica, era revelar o pecado. Agora nós vamos chegar a alguma parte que é difícil no início entender. 3 passagens em Romanos mostram esse fato. O primeiro é Romanos 3, versículos 19 a 20. 3, 19 e 20 de Romanos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Tem pessoas que vivem abaixo da lei hoje? Certo? Com certeza. A maior parte dos judeus do mundo vivem assim, sem o Cristo. Mas além dos judeus, há muitas pessoas no mundo que também se submetem à lei. Por quê? Eles acham que, bom, eu vivo pelos 10 mandamentos. Então não conhecendo toda a lei, está se incluindo assim.
E sem Cristo será julgado pela lei. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. O que é que a lei faz? Condena. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E com o conhecimento do pecado, vem também a condenação. Aliás, deve chegar logo a entender que eu já estou condenado. Porque sem Cristo já está condenado. Antes de chegar ao juízo, já é condenado. Com estas palavras, Paulo enfatiza o fato que não há justificação por meio da lei. Por meio da lei, nenhuma pessoa, judeu ou gentil, será justificado. Está muito quente aqui. Muitas pessoas pensam que a lei é nada menos de um meio de justificação. Não, eu vivo pela lei, não é? Eu sou bom, mas não é assim que a gente é aceitado por Deus. Muitas pessoas pensam que a lei é nada menos de um meio de justificação, um meio de salvação. E a lei não é meio de salvação. Nem foi projetado para ser meio da salvação. A lei não é isto. A lei foi provida para fornecer o conhecimento do pecado. Quer dizer, para revelar exatamente o que é o pecado. Antes da lei, existia pecado? Sim. E nós vamos entrar mais. A segunda passagem é Romanos 5, versículo 20. Que diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora vamos pensar sobre isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Que a ofensa podia, o quê? Crescer? Aumentar? É isso? Muitos quebrando a lei, então Aumentava. Aprendemos que a lei foi dada para que as transgressões ficassem muito transparentes. Quer dizer, para permitir perceber com clareza como são desrespeitosas a Deus e ao que é santo. Como alguém sabe que pecou? Ele sabe porque a lei detalhava o que era permitido e o que não era permitido. Hoje em dia, o homem está querendo desfazer os pecados. Tem notado isso? Ah, mas isso não é mais pecado. E até pecado, num sentido, vamos dizer, pecado é um palavrão. Todo mundo fica ofendido, é melhor não falar. Está minimizando para desaparecer. Não é mais pecado. Interessante. Era sempre, mas agora não é. É engraçado que
eu às vezes almoço com os alunos do sexto ano, alunos são crianças, e eles falam umas palavras e eu digo assim, mas isso é um palavrão. Não, minha mãe disse que não é não. Aí eu disse, pois vamos ver aqui no dicionário. Aí pego o dicionário e mostro para eles. Ele disse, sim tio, é mesmo, é um palavrão. Mas a construção que foi feita neles é que não é mais palavrão. Então, pode ser falado, mas é palavrão. A palavra tem um significado alto, de ofensa, de escape. Quando eu era criança, mulheres não soltavam palavrões. Hoje é muito comum. Crianças, meninas. Hoje em dia, todo mundo fala palavrão. E não importa qual palavra. E o sentido do palavrão. Até muitas pessoas nem sabem, essa é palavrão? Porque todo mundo usa. E é geralmente a primeira coisa dita. Porque todo mundo usa. Quer dizer, é aceito. Não é mais pecado. Eu já vi pais incentivando filhos pequenininhos a falar. Fala isso, fala isso. Dando risada quando uma criancinha solta uma palavrão, nem sabe o inglês. E até usa para sua mãe. E todo mundo dá risada. Ou para o pai. E todo mundo dá risada. As palavrões têm perdido seu significado. E podemos falar sobre outros pecados também. A lei, com 603 mandamentos, revelou o pecado. A terceira passagem que vamos ver é Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei não é pecado, mas condena pecado, revela pecado, descreve pecado. Paulo novamente enfatiza o fato de que a lei foi dada para que fosse conhecido, entendido e compreendido o que é o pecado. Paulo ficou ciente do seu próprio estado pecaminoso pelo meio de estudar a lei e sabendo que, com base na lei, ele falhou. Por isso ele aceitou o Cristo e chamou Senhor quando quando encontrou o Senhor no caminho indo para Damasco. Pois é. Pastor, tendo estudado isso, eu acho que talvez podemos concluir que a lei também serve para apontar o nível de santidade inatingível inatingível por nós, no caso. Boa. Nós não podemos atingir o padrão de santidade de Deus de maneira alguma, porque a lei foi estabelecida e nós não conseguimos simplesmente. Por isso, Cristo veio para cumprir toda a lei. Sem a lei, não há meios para entender o que é santidade. E devido ao horário, eu estou pensando, deixa eu ver, se me lembro, já começamos número 7 e eu acho melhor parar aqui, mesmo que temos... Não, vamos com 7. O
O sétimo propósito era tornar o pecado mais pecaminoso. Pensa nisso. Para tornar o pecado mais pecaminoso. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. O que é essa ira? Bom, vamos ler mais. Porque onde não há lei, também não há transgressão. A lei opera a ira de Deus. Onde não há lei, também não há transgressão. Em Romanos 5, versículo 20, ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Lembra que temos lido isso? Vimos isso em outro versículo. Mas onde o pecado, não, nesse versículo, abundou, superabundou a graça. O que quer dizer isto? A lei ensina o que é pecado. O mais que você sabe da lei, o mais você sabe o que é pecado e como você é pecador. E mais você entende como o pecado é pecaminoso. Então o pecado abundou. Mas a graça de Deus é maior ainda, superabundou o pecado. A imagem que Paulo dá é que a lei veio para causar mais pecados, para realmente fazer alguém a pecar mais. Isso é difícil entender, ou até aceitar. Mas temos lido todos esses versículos e essa é a conclusão que temos que chegar. A imagem que Paulo dá é que a lei veio para causar mais pecados, quer dizer, abundar, crescer. E realmente as pessoas, sabendo a lei, não faz tal qual é uma coisa por dentro que a gente muitas vezes decide fazer. Eu quero fazer isso. Eu vou experimentar só essa vez. Ou já é hábito na sua vida. O que falou? É a tendência. A tendência. Desde criança. Não faça isso. Vai e faz. E vai e faz. É como se o pecado tivesse morto e a lei desse vida a ele. Engraçado que na escola, quando os alunos eles têm uma consciência, né? E aí quando a gente está explicando, você vê alguns alunos pegarem o celular, se distraírem, mas se você diz assim, não quero que vocês usem celulares nessa aula. Essa é a ordem. Eles usam ainda mais. Parece que criam uma motivação, uma força no hábito. Eles vão lá e... Pois é. Não, mas eu preciso. Não importa o que você diz. Se torna uma atitude por dentro. Eu digo que até com um trabalho mesmo com uma pessoa ímpia, se você tentar falar que aquilo que ela faz é pecado ou um erro, mais ainda ela diz que vai fazer. Mais ainda. Então, a lei veio para causar mais pecados, para realmente fazer alguém a pecar mais. Cada pessoa se torna mais pecaminoso. Como isso funciona? Paulo explica em versículos 7 a 13 de Romanos 7.
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência. O que quer dizer concupiscência? Desejo forte. Basicamente, desejo forte. Mas o uso, muitas vezes, é desejo forte para pecar. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, está vendo aqui? Tomando ocasião quer dizer o quê? Se valendo. Tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, todo desejo para cometer o que é mal. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Esse último pedaço aí vai certinho como o irmão Guilherme falou, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Vai nesse mesmo sentido que o irmão falou. Versículo 10 a 13, para continuar a leitura. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. As concupiscências aumentaram. E assim a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado tornou mais pecado, mais pecaminoso. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Porque com a lei eu sei o que é o pecado e o que é concupiscência e eu vou atrás. Basicamente, o que Paulo ensinou é que a natureza pecaminosa precisa de uma base de operação. Sendo assim, a natureza pecaminosa usa a lei como base de operação. Paulo disse em Romanos 4, versículo 15, porque a lei opera a ira. A lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Devemos entender de maneira bem clara que o apóstolo não quis dizer que não havia pecado antes que a lei fosse dada. Porque existia. O termo transgressão é um tipo específico de pecado. Violação de um mandamento específico. Antes do mandamento não estava lá, mas ainda existia pecado. Entendeu? O homem
Os homens eram pecadores antes que a lei fosse dada, mas não eram transgressores da lei até que a lei fosse dada. Não existia antes. Uma vez que a lei foi dada, a natureza pecaminosa tinha uma base de operação, fazendo com que o indivíduo violasse esses mandamentos e pecasse ainda mais. Então, nós tornamos mais pecaminosos. Somos mais pecadores. Então, nós vamos parar aqui. Vamos entrar no 8º semana que vem. E já nosso horário passou. Então, espero que essa lição foi muito proveitosa. Se o senhor me permite, esse 7º ponto eu já tinha estudado, mas não tão bem estudado assim. A gente não entra muito no estudo desse assunto. Ninguém gosta. Então vamos encerrar a oração. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de ter nas nossas mãos a Tua Palavra e que podemos estudar as alianças e agora em particular a lei mosaica para entender melhor o que encontramos no Novo Testamento quando Paulo fala acerca da lei e acerca do pecado. E Pai, com tudo isso, somos gratos que Tu enviou Teu Filho, o Cristo, Jesus, ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado pela perdão, a verdadeira expiação feita de uma vez para sempre.